Ministério da Cultura marca a produção cultural de todo o país. Em 100 dias de governo, nós já temos um investimento maior do que todo o desgoverno anterior. Com o governo Lula, a cultura voltou. A Secretaria Nacional de Cultura do PT trabalha de par e com os fazedores da cultura brasileira. Você, fazedor ou fazedora de cultura, filie seu PT, o partido feito do povo. Sejam todos bem-vindos! Está começando o nosso podcast do Portal Gonzagão. E é isso aí, galera. Aqui hoje comigo está eles, dois jurados muito importantes no meio junino, a Elisa Olá, e o Paulo. Olá, galera. Um prazer estar aqui com vocês. E para apresentar esse podcast comigo aqui hoje está ele, o Alisson. Garoto, sangue bom, chegando aí agora para poder aquecer o Portal Gonzagão. Vamos juntos. E é isso aí, gente. Gostaria agora de conhecer mais sobre vocês. Queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Se apresenta para o público também. Ele está doido para conhecer um pouquinho de vocês. Primeiro as damas, né? Olá, eu sou Elisa Coutinho, eu sou professora de letras, né, português e espanhol, do Fundamental 2 e do ensino médio, e sou avaliadora desde 2022. Eu comecei a convite do Eduardo Madeiro, que estava fazendo uma dissertação sobre público LGBT na Araquém, de Nilópolis, e ele ficou sabendo do curso de avaliadores e fez o convite para os mestrandos, né, do PPG Pax, que é Patrimônio, Cultura e Sociedade da Rural, de Nova Iguaçu, e eu aceitei. Eu também sou colega do Eduardo, também amiga do Eduardo, lá do curso de Patrimônio, e aceitei desde 2022, estou avaliando quadrilha junina. Paulo. E o Paulo? Eu sou Paulo Alcântara, sou formado em Comunicação Social e História. Eu trabalho dando aula da arte em colégios particulares. Trabalho como podcast também e comentarista. Bom, eu comecei a julgar aproximadamente há uns 13 anos e fui convidado pelo Arlisson, finada Dora Teixeira e a finada Vivi, porque eu sou do samba e eles também têm essa veia nessa outra célula do carnaval e disseram: Paulo, dá uma chegada aqui na quadra da Unidos da Tijuca, que está tendo uma premiação, e eu acho interessante o mundo junino, você conhecer, nada melhor que você ter a sua iniciação numa premiação, para você ver como é que fica a situação. Cheguei e fiquei apaixonado, foi o primeiro babado junino, que foi no Clube dos Portuários. Dali, eles já me indicaram para ir para a Festrilha para julgar. Nesse primeiro processo, eu não fiz curso nenhum. E estou lá até hoje, apaixonado, pulando de federação para federação, mas estou aqui. Gente, gostaria de lembrar vocês para não deixar de curtir lá o nosso Instagram, Portal Gonzagão. Deixa lá o seu like, a gente vai precisar muito da sua força, não é não, Alisson? É isso mesmo, é deixar o like, se inscrever no canal para estar ligadinho aqui no Portal Gonzagão. Isso, vai lá no YouTube também, que essa entrevista vai estar lá, completa para vocês, tá? Tem uma pergunta? O Alisson tem uma pergunta agora para fazer. A pergunta de uma maneira, vamos escutar? Eu queria saber de vocês se vocês já participaram de alguma quadrilha, se já teve alguma coisa envolvida com o mundo junino. O Paulo já entendeu um pouquinho que ele já veio do carnaval. Eu queria saber de você, Elisa. Então, eu, desde criança, já dancei em quadrilha do meu bairro mesmo, aquelas quadrilhas, né, de bairro, e sonhava em dançar em uma que eu não lembro o nome, que era uma famosíssima do meu bairro, que eles também faziam um torneio junino. Então, o torneio, eu me apaixonei ainda criança quando via essa quadrilha organizando na praça. Então, assim, todo ano tinha esses torneios, aí tinha troféu e tudo mais, então, assim, me encantei. E depois, já adulta, comecei a ensaiar a quadrilha também ali no meu bairro, algumas crianças, né, e continuo ensaiando nas escolas, né, porque toda escola tem as quadrilhas todo ano, então a gente ensaia todo ano quadrilha junina também. É dessa forma. Bacana. Bom, eu apenas nas escolas, né, porque sobra para o professor de História da Arte fazer a coreografia, o tema, né, colher os objetos de barracão de escola de samba para poder inserir apenas. Eu nunca fui brincante. E uma curiosidade que eu tenho é como que foi esse convite ou esse chamado para vocês hoje
hoje se tornar jurado do Mundo Junino? Começa Então, o meu foi através do Eduardo Madeiro, né? Porque como a pesquisa, a dissertação dele envolvia o torneio junino e principalmente o público LGBTQIA+, da Araquém, ele precisou pesquisar, precisou se envolver, entrar no grupo, né? E ficou sabendo do concurso de avaliadores que a Festrilha produzia. E ele fez o convite pra gente e eu aceitei. Assim, tem várias pessoas que fazem mestrado com a gente que também aceitaram fazer o curso da Festrilha. Estão aí, tem a Ivonete também, tá avaliando. Legal. E no meu caso, como eu falei, foi exatamente a galera da antiga, que arrasta pra cima, que me convidaram e eu tô aí até hoje. Paulo, essa sua vida do carnaval para o mundo junino, me explica uma coisa, qual a diferença de você ser um avaliador de carnaval para você ser um avaliador do mundo junino? Tem muita diferença? Tem. Conta pra gente. Tem. A começar pelos nomes, os títulos, né? O carnaval tem enredo, né? Os festejos juninos têm tema. O carnaval tem fantasia. Os festejos juninos é figurino ou indumentária. Beijo, né? O festejo junino, quer dizer, a dança, né, da quadrilha, ela fica em movimento, mas estática. No carnaval é algo que eu acho muito lindo, é uma coisa que passou para mim de tios, para mim, que tá na minha veia, mas o mundo junino, eu acho que é um carnaval adocicado, sabe? Eu acho mais gostoso, as pessoas são mais unidas, tem as desuniões, tal, mas eu vejo muito mais um ajudando o outro, né? Antes de entrar na concentração, na dispersão, o pessoal brincando, rindo, comentando do outro temporada, porque esse ano você tá nessa quadrilha, no ano seguinte você pode estar na outra, assim como o carnaval. Só esse ano agora eu vou desfilar em 4 escolas de samba. Entendeu? Então, assim, a diferença é muito pouca. Mas existe essa diferença, sim. E se iniciou o simpósio, né? Um evento que as federações fazem com as quadrilhas, que tem uma reunião que envolve todas as quadrilhas de cada federação, e a gente queria saber um pouquinho o que se fala nessa reunião, que se envolve essa reunião, o simpósio das federações. Então, hoje eu participei, são 2 finais de semana, né? Hoje, dia 11, e a semana que vem, dia 18, pela Festrilha. E é um local em que os presidentes de quadrilha ou representante, né, das quadrilhas vão e a gente debate o regulamento. A gente tem um regulamento que já foi, assim, tá pré-definido e debate os capítulos, capítulo por capítulo. Então, o que concorda, o que não concorda é uma votação. E alguns avaliadores também foram convidados. E a gente também tem direito de fala, isso é muito bom. A gente pega e concorda, discorda, vota também. Mas principalmente os presidentes têm total decisão. Mas a gente gosta muito dessa troca, porque aproxima também o avaliador do presidente de quadrilha e também, né, coloca ali algumas questões que são problemáticas, né, em relação a que envolve o regulamento. É isso. No caso, é a oportunidade que vocês têm de reformular o regulamento. Isso, reformular o regulamento, ajustar o regulamento para a temporada. É levado muito em consideração as reclamações dos brincantes, por exemplo, sobre muito recurso. A quadrilha não concorda com a nota recurso. Recurso. É uma oportunidade de mudar isso? Com certeza. Isso aí é unanimidade. É um questionamento tanto dos brincantes quanto dos avaliadores. Ninguém quer recurso, nem avaliador, nem os brincantes. E vocês, como jurados, o que vocês acham dos recursos? Então, eu estava conversando com uma quadrilheira ontem, voltando, e ela falou, eu estava em segundo lugar. Mas sabendo que o terceiro, quarto e quinto ia entrar com recurso, eu fui obrigado a colocar um recurso para eu pelo menos permanecer no segundo lugar. Consegue me entender? Uma quadrilha que de repente está em quinto lugar, a campeã que dorme, já acorda no dia seguinte em quinto. É. É vaidade, né? É vaidade.
Eu acho assim, na minha opinião, o recurso ele é muito válido. Eu só acho ele mal praticado. Entendeu? Eu acho que deveria ter algo mais criterioso, entendeu? Por que está sendo usado o recurso, entendeu? Porque assim, a gente viu o ano passado uma briga de recurso de uma quadrilha para outra. Foi um recorde, né? Recorde de Nunca se recurso. viu antes na E que história. se torna algo chato. Pra todo mundo. Passa a ser chato, passa a ser já desconfortável. Pra todo Vocês mundo. pensam assim também? Sim. E se A você minha ver, são fala- sempre as mesmas quadrilhas. Sempre às vezes. A minha fala, o início da minha fala hoje, na Festira, foi exatamente essa. Eu iniciei falando em relação aos recursos, que ninguém gosta. Nem a gente e nem eles. E assim, não aceitar um resultado que tá todo mundo vendo que é aquele. Porque a quadrilha que ganhou, todo mundo concordou, e todo mundo, quem viu, concordou que aquela foi a campeã. Aí, por uma brecha, porque o regulamento do ano passado também não favoreceu. A questão esse excesso de recurso é porque o regulamento dava brechas. Por isso também que as federações estão trabalhando em cima dos regulamentos. Esse ano, assim, com mais veemência. Porque ano passado o recurso não ajudava, porque a gente tinha lá o subquisito, que se a gente utilizasse uma certa palavra já ia para um outro subquisito, aí o presidente, o quadrilheiro, observava, e não, olha só, aqui entrou em outro subquisito. Eu posso entrar com recurso em relação a isso aqui, sabendo que errou. Sabendo que errou. Entendeu? E a gente tinha que devolver a pontuação por conta disso. E o mais inacreditável é que a culpa sempre é do jurado. Sim, porque de uma certa forma, a gente estava falando antes de começar, cada federação sempre teve o seu regulamento. E às vezes quesitos diferentes. Ano passado houve essa unificação, mas veio várias brechas. Foi o que eu falei. Tá lá em obrigatoriedade. Não é nem com a gente. O presidente de mesa, obrigatoriedade. E tá lá. O brincante, não pode estar descalço, a não ser que esteja representando um indígena ou um escravizado. No contrário, ele poderá estar usando qualquer calçado. Isso quebra. Por mais que seja em obrigatoriedade, o jogador que está avaliando o figurino viu que aquele brincante está com calçado diferente de todos os outros daquele coletivo e tirou ponto por isso. Então, o quadrilheiro vê que na obrigatoriedade tem aquilo, que é uma outra coisa, um outro quesito, e joga. Na hora você com a cabeça quente, que está ali na defesa, eu não tenho que falar nada. Então, essas brechas têm que ser desaparecidas. Então, por isso que tem que ser o quadrilheiro, o jogador, tem que estar, inclusive o pessoal da obrigatoriedade, tudo isso tem que estar ali num consenso. Porque, na realidade, não existe quadrilha campeã, porque uma é mais rica e a outra é mais pobre. Entendeu? É o momento. De repente, você é a mais rica. Que tema horroroso que você apresenta. Sabe? Que apresentação arrastada. Você tá me entendendo? Então, assim, é momento. Você não sabe o que vai acontecer. Você pode cair. A luz não acende do cenário. Verdade. No carnaval, tem muito recurso assim? Olha, no carnaval não existem recursos, a não ser que, por exemplo, você mexa com aquelas agremiações que não podem de forma alguma ir para o grupo de acesso. Não precisa dizer os nomes. Né? Para ficar mais fácil o entendimento, vamos levar isso para o futebol. Na segunda divisão, é muita gente pagando para ver o Flamengo. Você acha que a primeira divisão vai deixar o Flamengo na segunda? A segunda vai ganhar tanto dinheiro assim? A gente já viu a Portela entrando com a águia faltando as asas e a própria velha guarda foi deixada de fora. Ela não desceu. A Grande Rio, com a família, o marido e esposa Laje, fez um carro maior do que o espaço. Gente, eles são Kakura de carnaval. Todo mundo sabe que tem que ter metragem, é logística. E como é que o diretor de barracão, 2 barracões, né, da cidade de samba, o engenheiro, não viu que aquela metragem é diferente? Como acontece erros gritantes também quando você entra pelo lado do balança. Faz um carro que na hora raspa embaixo do viaduto. Gente, aquele viaduto foi colocado ontem. Porque você não faz consegue me entender? Uhum. É sobre isso. Hoje a gente tem uma briga muito grande
tem quadrilha que não dança em uma federação, tem quadrilha que não dança em outras federações. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham que pode ser mudado para as competições do Rio de Janeiro valer tanto, ser tão importante e ser mais valorizado no mundo junino? Você quer falar? Ai, vou deixar pra você. Eu adoro o pepino. É a minha cara essa resposta. Então, gente, no carnaval é diferente, né? Tem o especial, a série ouro, a prata, a bronze e a avaliação. No universo junino são várias federações e parece que elas parecem não. Elas competem. Quem tem mais público, né? Qual é a mais poderosa? Qual é a do grupo especial? Enfim, eu já ouvi comentários de que é uma covardia deixar uma quadrilha X com 20 casais competir com uma quadrilha super, hiper, mega poderosa. E aí quem jogou essa letra, a outra pessoa respondeu, não, mas a quadrilha X, se a menina está com uma saia de renda sem babado, a possibilidade dela errar, a saia de se desfazer, cair alguma coisa, é menor do que aquela que está cheia de frufru, não sei o que, ela também pode perder ponto. Então é uma enorme discussão. Eu acredito que se fosse uma forma hierárquica, seria mais fácil. No entanto, como a gente trabalha com artistas que são vaidosos, né? Como é que você receberia a notícia de que a sua quadrilha ela não está no grupo especial? Você tá me entendendo? É tarde demais para isso. É tarde demais para isso. Então, se eu sou a estrela, aqui eu tô ganhando, sou diretor também da federação, tô ganhando, tô bem pra caramba, eu vou permanecer. O dia que eu for garfado, sai, vou para outro. Ué, quando você sai, é quando você não tá de acordo com as normas da casa, não é isso? Incomodado que se mude. É exatamente assim. Eu penso dessa forma. Também não estou dizendo que ele esteja errado. Não cabe a mim. Mas o que leva uma pessoa a sair de uma federação? Você não está concordando com alguma coisa que está acontecendo ali, não é? É uma forma de dizer, eu não sou conivente com isso. Tchau, vou para outra. No caso, mas você entende que não há mais uma solução? Eu não consigo ver uma saída. Não sou capaz de opinar por uma solução. Entendeu? Você consegue, Elisa? Eu já penso o seguinte, eu acredito que muitas saem de uma determinada federação porque realmente discordaram, mas acaba sendo algo, vou até falar uma frase que eu ouvi uma vez, pedagógico, entendeu? É de ensino. Eu não concordo, mas não é que eu não vou voltar, não. Eu quero que vocês aprendam, eu tô me retirando agora, porque eu discordo, é definitivo, entendeu? Porque é cultura. É cultura. Todo mundo quer evidência, né? E é isso. É divergência de opiniões, mas depois, conversando também, tudo se resolve. Na minha opinião, é isso. Isso que o Paulo falou, algo que faz completamente sentido, que é a questão das quadrilhas, tipo, uma quadrilha super rica tá dançando e competindo com uma quadrilha que não tem tanta condição quanto ela. Essa questão, ela é uma vaidade muito grande dos presidentes de federações, né? Porque pelo movimento junino deveria haver uma união deles se classificarem, quem vai ficar numa categoria mais elevada e assim sucessivamente, para a gente conseguir até mesmo dar um devido valor para as quadrilhas. Porque, poxa, hoje, o que iria definir que ela ia ser uma quadrilha do quesito ouro e não da prata, e não, entendeu? Um ano, vamos tirar esse ano para a gente fazer essa avaliação. Todo mundo vai dançar junto, entendeu? A sua posição ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar, você é dessa classificação, você é dessa, você é dessa. Eu vejo mudança, eu sou muito assim... Você acha que seria possível? Eu acho que é possível, só basta o querer e a vontade. Mas essa parte que você fala que não consegue ver mais a solução, te entendo. Tá, sabe, aonde? Na vaidade dos presidentes de quadrilha, não tá nas quadrilhas. Muito bem. Entendeu? Muito bem. Não, mas também tem. E é a ser dito. Gente, olha só.
O portal é aberto, a gente vai expor a nossa opinião. Isso não significa que seja completamente toda a verdade, mas é a nossa verdade. A gente nem tá citando os números. Isso. E conosco, você também aí de casa, pode compartilhar da sua opinião nos comentários. Estamos aqui para debater sempre e sempre chegar no melhor do movimento, tá? E também tem uma questão que é aquela de, a gente tá falando que tem aquela quadrilha que tem dinheiro, a outra não tem e tudo mais. Mas tem um edital e a quadrilha pega e recebe o mesmo valor. Só que uns investem aquele valor e outras não investem aquele valor. Sim. Então também tem essas questões, entendeu? Então por mais que a gente tenha, né, você tá falando aí, acredito que tem a solução. Seria muito bom se todos pensassem realmente em melhorar, entendeu? Estou recebendo esse dinheiro e vou investir esse dinheiro aqui, mas infelizmente... Já é cultura você tirar sua cota, né? Mais fácil colocar então. Eita. Essa daqui. O que vocês acham das federações premiar o primeiro lugar com mais de uma quadrilha? A gente viu também no ano passado, tipo, 2 quadrilhas ficar em segundo ou em terceiro lugar. Porque assim, eu acho que primeiro é primeiro, segundo, terceiro é terceiro. Pode até ter 2 quadrilhas ali em terceiro lugar, mas tirar o título. Eu acho que o título é dele, é daquela quadrilha. O que vocês acham sobre isso? Então, o que acontece? Em relação à questrilha, o próprio Rodrigo fala isso. Se a quadrilha é campeã, não se tira o título de uma quadrilha campeã. Isso ele bate o martelo. O que pode haver é o segundo, um empate, né? No dia seguinte ou na semana, haver empate. Mas o título permanece com aquela campeã, não vai tirar. Aí há também uma concordância, quem vai para o nacional, quem vai, né? Eles têm toda essa. Na questrilha ocorre isso. Isso, por enquanto é isso. Paulo. Desculpa, repete a pergunta. O que você acha da federação ela ter 2 campeões, por exemplo? Tá. Empatou. Tu acha justo ter 2 quadrilhas campeãs? Não é justo, mas tem muitas coisas por debaixo dos panos que é necessário tornar público. Elas estão vindo maravilhosas. E 1/10 que você tire daqui, o cara já tá gritando. Porque ele gastou uma fortuna, não é possível. Consegue me entender? Mas a sua final é depois de 2 finais que já aconteceram. Mas eu ganhei na federação tal. Conseguiu entender? Sim. E são tantas que como é que fica? Isso acaba acontecendo. Você vai ter que criar outros quesitos, né? Outros quesitos para que não haja um empate. Ano passado estava muito difícil para mim, porque eu estava com figurino masculino. E aí uma quadrilha que falava sobre casamento, o padrinho de vermelho, eram vários padrinhos vermelhos, um tava com o cinto bem grande, e tava assim, ó. Tirei 1/10. Pá! Poxa, de novo, Paulo, ele tirou 1/10 por causa do cinto. Teve que olhar a câmera. Graças a Deus, estamos tendo a consciência de olhar para a câmera que está no palco, porque é a visão que a gente está tendo. Não adianta, de repente, você que é quadrilheiro vir com outro tipo de câmera para dizer que eu não estou vendo isso, não. Aquela câmera. Realmente, todos com cinto perfeitinho, aquele padrinho. Tem que tirar. Ia ter um empate de 3. Conseguiu entender? Sim. Nós, se pegarmos, tudo depende também do regulamento, tivermos um olhar criterioso, porque depois de algumas coisas que eu pude perceber participando de várias federações, é que você tem que ser extremamente frio. Não tenta se emocionar não, que tu vai dar uma avaliação errada. Entendeu? Não tenta, porque indiretamente você já está escolhendo aquela como a sua preferida. E não pode. Sim. Você não tem jeito nem de se emocionar. Poxa, me tocou. O problema é seu. Destoca. Você tá me entendendo? Então, esse ano pra mim eu tava o mais seco possível. Eu tô uma quadrilha poderosa para se apresentar, um enredo confuso. Eu estava num quesito que é subjetivo. Criatividade é subjetivo. Você pode me apresentar uma criatividade que pra mim não é, porque eu já vi.
Ela pode não ter visto, mas eu já vi. Não me emocionou. Não me tocou. Nossa, fui xingado até a última geração. Eu tinha que me tocar? Eu tinha que me tocar? Eu não falei que o figurino tava ruim, porque eu não tava jogando figurino. Não falei que o tema era horroroso, que eu não tava jogando tema. Agora, criatividade eu não vi, eu vi bagunça. E não muito satisfeito, vai para a federação em que eu estou para falar. Eu tive problema com o Paulo. Cuidado, observe a nota dele para comigo. Né? Aí pede um integrante da quadrilha para ir falar com o coordenador de jurado. Ó, é amigo da outra. Por isso que ele tirou ponto. Mas graças a Deus eu estou numa federação que me abraça e me botou como Minerva. Linda. Tava lá, lindo de bonito. Minerva, o problema não é meu. É torcer para não empatar. Se empatar, é sobre isso. Então, na minha opinião, essa questão aí também cabe em relação ao regulamento. O regulamento, na maioria das vezes, não aceita que haja um empate. Mas no ano passado, por conta do regulamento, a gente teve vários problemas e, né, a gente viu o que ocorreu. E tem essas questões que o Paulo levantou também em relação ao regulamento. É isso. Vamos supor que deu um empate. Ia ter aí a questão de 3 quadrilhas empatadas. E o critério de desempate não tem? É porque eu tô perguntando porque eu realmente não sei, tá? Não tem. Tem o Minerva. Ano passado teve, né? A partir de agora, pelo menos nós vamos continuar com Minerva. E vamos colocar um outro quesito pra final junto com Minerva. Que aí não vai ter empate mesmo. Justo. Não vai ter empate mesmo. É bacana. Em 2022, a Festrela veio com quesito desempate. E eu acredito que vai continuar com o quesito desempate. Eu acho interessante o quesito desempate. Entendeu? A Festilha já usa isso há bastante tempo. Sim. Mas agora as federações estão vindo com. Aliás, pelo menos a Festilha, com o quesito desempate. Ali com a Júlia ainda não sei, porque ainda não participei da reunião sobre o regulamento. Ali com a Júlia. Importante, né? Não. Importante que todas as quadrilhas pensam no quesito de desempate, porque, na minha opinião, é importante a gente dar o real critério, apoio a quem venceu. Primeiro, segundo, terceiro lugar, e aí segue. Né? Exatamente. Foi tanto falado do tal regulamento unificado pelas federações do Estado do Rio de Janeiro. Queria saber de vocês, se vocês participaram desse regulamento, se vocês fizeram parte. Um regulamento que foi iniciado ano passado, foi criado ano passado e esse ano já caiu. Eu queria saber de vocês a opinião do regulamento unificado e saber se vocês participaram dessa criação. Da elaboração? Elaboração, exatamente. Não participei. Acredito que chamaram os grandes de cada federação, né? Da Aquarrio chamaram a menina, o Rodrigo, sabe? Foi chamado assim. Nós não. Foi colocado na nossa mão e demos palestras, cada um falando sobre a sua especialidade. Não caiu na nossa mão. Isso. Então, aqui agora eu vou fazer uma pergunta que foi dos nossos seguidores. E a pergunta ela fala assim: como é se preparar para avaliar em Angra dos Reis? Os dois já juraram lá, né? Isso. Então, no ano que eu participei foi em 2023. O secretário de Cultura pediu ao Rodrigo, né, pediu à Festrilha do Rio, que enviasse alguns avaliadores. Só que esses avaliadores não podiam, né, ter avaliado nenhuma quadrilha de Angra aqui na cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, um critério era esse, em 2023. Ninguém pode ter avaliado Dona Junina, o Espigão, entendeu? Para não ter um pré-julgamento. Esse foi o pedido. Por isso que eu fui. Porque até então eu não tinha avaliado quadrilha nenhuma naquele ano. Aí eu fui. E assim, nós seguimos o regulamento um pouco do que a gente faz aqui na Festilha, que foi o pedido, e também o regulamento que o secretário de Cultura passou pra gente, entendeu? E foi isso, a gente seguiu o que foi, a gente sempre segue o regulamento, o que está no regulamento a gente segue, e aquele ano só avaliamos 4 quadrilhas, 4 ou 3, se não me engano, e é isso, foi simples, foi bacana, foi arraiado. Eu não me lembro se foi 2016 ou 2017, o presidente
da Gonzagão do Pavilhão entrou em contato com o Sandro Gomes, na época Babado Junino, pediu para que nós fôssemos para julgar, porque eles tinham ido no ano anterior. Finado Jorjão, Sandro Gomes, eu não sei se foi o Hernani ou quem era outra pessoa. Então, dessa vez, foi eu, meu ex-esposo, Célio, que fazia parte do Babado Junino, e o Xandson, da Aquarrio. Então fomos pelo Babado Junino. Então eles pagaram nossa passagem de ida e volta, hospedagem, café da manhã, almoço, passeio. E assim, foi tranquilo. O secretário de Cultura deixou a gente tranquilo, porque a gente já tinha recebido, eles mandaram pra gente os regulamentos, tudo que a gente poderia fazer ou não fazer. Aproveitamos, fizemos várias matérias com o Babado Junino. Não tive problema, a não ser, não posso deixar de falar isso, o presidente da federação na apuração foi o secretário de Cultura, subiu junto conosco, sentou do lado da rádio, e era eu que tinha que dar, né, a notícia, a pontuação, quarto lugar, e ele ficou me olhando assim, irritado, querendo me almoçar ali de raiva. A quadrilha dele ficou em terceiro ou quarto, ele não gostou muito. Bacana. Cara, vamos entrar um pouquinho no mais um lance polêmico. De um tempo para cá, jogadores têm sofrido muito em redes sociais, a falta de respeito que tanto presidente de quadrilha, vai de presidente de quadrilha a brincante de quadrilha, a falta de respeito que tem com os jogadores. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, o que as federações poderiam fazer a mais para banir esse julgamento com jogadores em redes sociais. Então, eu sou uma pessoa que não sou muito dada à rede social porque, conta do meu trabalho, como eu tô o tempo todo utilizando celular, grupo de WhatsApp, um monte de coisa por conta do trabalho, por ser professora, então assim, eu tento evitar. É uma questão que é minha. Eu, desde quando surgiu essa questão do celular, rede social, eu falei assim, não vou me viciar nisso. Então assim, não tô sempre atenta ao que estão falando, mas de vez em quando chega, né? Infelizmente chega algumas coisas, algumas questões. No ano passado foi difícil em relação também, vou até falar aqui em relação ao João, né? Porque assim, a falta de respeito com ele foi tremenda. E assim, é uma pessoa que ele tem um trabalho, né? Ele não vive do mundo junino. Ele é professor também. Então, assim, vai para essas questões também para falar mal da índole do questionar a índole, né, do profissional, do professor no caso, e assim, é bem complicado. Em relação à federação, eu sempre vejo algumas punições em relação a isso. Não no momento, entendeu? O que eu vejo é a federação esperar um pouco, aguardar, quando começa a conversar sobre, né, quando começa a temporada, aí chama a pessoa e pune essa pessoa. Começa a mostrar os prints. Isso. E assim, essa pessoa, ela tem que ficar 1 ano sem participar como brincante daquela federação. E já houve caso de um determinado integrante não participar e o grupo todo resolver sair também por conta disso. Então, assim, sempre há uma punição em relação a isso. E o regulamento prevê esse tipo de punição. Uma outra coisa também que eu vejo é quando tem uma live ao vivo e as pessoas estão ali participando, aí um começa a xingar, aí o outro fala assim, gente, pode falar o que quiser, só não pode palavrão, porque sabe que vai ter uma punição, vai ser punido. Então, assim, sempre tem uma punição, não fica, vamos colocar assim, não fica impune. É isso aí, porque já foi muito pesado. Já foi muito pesado. Sandro Gomes, ele já quase recebeu um pedaço de cabo de vassoura, tá? De um brincante que tá voltando agora com a quadrilha. Foi punk, foi pesada e desnecessário, né? As reações dos artistas. Não gostar de uma colocação, aí a calça mostra os glúteos para os jurados. Não sei. De verdade, eu não sei. Será que eles sabem quanto que a gente recebe? Pode falar? Isso é verdade, né? Posso falar? Não tô nem olhando pra ela. Algumas federações é por amor. Algumas pagam 100, 150. É óbvio que na federação que eu estou tá pagando um pouquinho mais.
Graças a Deus. Então, assim, é isso, gente. Pensa, eu moro em Jacarepaguá. E geralmente os eventos são em Nilópolis, Nova Iguaçu. Eu já vi na Pavuna. Não dá nem Uber. Então, quando é em Nova Iguaçu, de verdade, o Eduardo Madeiro que colocou ela, no meu fechamento fala, irmão, posso dormir na sua casa? Durmo na casa dele. Porque já pensou pegar um Uber para Taquara, voltar no dia seguinte no domingo, Uber de novo. Eu trabalhei de graça para ser xingado. É isso mesmo. Então, assim, é sobre isso. Acho que nós, né, nós brincantes, a gente tem que entender que nossa quadrilha tomou uma punição, uma nota baixa e tal, mas existe pessoas ali trabalhando e, como ele disse, muitas vezes por amor. Ele é jurado, é julgamento, tá ali para te dar uma nota que achou cabível dentro do regulamento da federação que ele está fazendo parte. Acho que cabe a nós a respeitar, né? Assim como as quadrilhas querem ter respeito, é bom também a gente dar o respeito ao próximo. Tem alguma coisa pra falar, filho? Não, a gente tem mais uma pergunta, porque muita gente às vezes não sabe, não conhece como funcionam as federações aqui no Rio de Janeiro. A gente tem cinco maiores, vamos dizer assim, que é a Pitquerg, Liquerg, Festila, Licoajune e Aquarrio. Eu queria saber de vocês quais federações vocês julgarão esse ano de 2025. Eu já joguei na Fistrilha, já joguei na Liquajum, já joguei na Pitquerg, hoje eu tô na Liquerg, mas esse ano eu ainda não sei. Por quê? Geralmente o Wagner, ele me chama para Liquajum, mas lá é outra parada. Então, se ele me chamar, eu estarei apenas lá, se ele me chamar. E na Liquerg, não tô mais com aquele vício de querer ficar, sabe? Acho que minha noite em casa tá se tornando mais prazerosa, infelizmente. Então, assim, eu saindo mais 4 noites, já dei a minha contribuição pro mundo junino e tá tranquilo. Vou dar oportunidade para vários outros que estão na fila de espera, que fazem o curso e não são chamados até hoje. Você tá me entendendo? E tem curso, né? Tem curso. E a gente estava fazendo o nacional. Isso também estava. A gente estava fazendo o nacional. Isso, mas é uma pergunta: todas as federações fazem curso da própria federação? Esse ano que passou agora foi unificado. Sim. Mas sempre teve. Como eu fiquei muito mais tempo na Fistrilha, a gente sempre fazia esse curso de reciclagem, né, para ver como é que estava cada um, porque às vezes eu sou super kakura no mundo junino, mas, pô, Paulo, esse pensamento se atualiza, tem que ver isso, ver aquilo, entendeu? E eu gosto muito dessa mistura de a experiência e a academia, entendeu? Acho que dá uma liga boa, porque só a academia ou só a experiência não. Entendeu? Eu acho interessante essa mesclagem, eu acho boa. Então, eu participo da Liquadune e da Festrilha. Esse ano eu não sei, né, se eu for avaliar, porque a gente nunca sabe, porque a gente precisa ser chamado, né, porque são várias pessoas que estão aí querendo também avaliar. Em relação ao curso, tem o curso que a Festrilha oferece. No ano passado foi unificado, como o Paulo disse, e a gente também, no ano passado, a gente conseguiu dar algumas oficinas, até o Alisson participou com a gente, né, para alguns sábados que a gente conseguiu, para falar do regulamento, para falar da importância de respeitar. Então, assim, a gente deu, né, foi uma das pessoas que ofereceu essa oficina junto com o Eduardo, junto com o Wagner, Everton, né, e a gente também tem produzido alguns artigos. Eu e o Paulo, a gente produziu artigos juntos, falando Ela foi uma mãe para falando sobre 3 temas raciais, trabalhados, um pela Forrozão, que foi a Elza, a Fogueirão, e a Gonzagão do Pavilhão, que trabalhou Respeite o Meu Sagrado, foi sobre as peças racismo que foram estrutural, racismo religioso. isso, as peças que foram arrancadas dos terreiros de Candomblé, né? Aquela perseguição religiosa.
Isso. E esse ano já produzi um outro artigo com o Eduardo, e também acabei citando um artigo que eu escrevi junto com o Paulo, porque, infelizmente, quando a gente vai escrever artigo, a gente precisa de outros artigos, uma tese, uma dissertação, mas que fale de quadrilha junina do Rio de Janeiro. E não tem. Tem mais do Nordeste. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir essa produção aqui falando das características do Rio de Janeiro. Então, a gente acaba produzindo o texto e também citando o nosso próprio texto, porque a gente acaba sendo fonte, sabe, da nossa própria pesquisa. E também tem o Milton Luiz, que está aí há muito tempo e, graças a Deus, agora ele está lá no programa também. BPG Pax, e vai ser mais uma pessoa que a gente vai ter aí uma dissertação para conseguir pesquisar, tá escrevendo artigo também, produzindo artigo, o Milton sempre está produzindo. Ele é um querido. Ele é maravilhoso. Gente, aqui na mesa a gente tem uma super importância, né? Sim. Que tá aqui nesse certificado. Certificado não, isso aqui é um troféu. Isso aqui é algo muito importante, que é o título de cidadão junino. Explica um pouco pra gente, Paulo. Então, a Liquérgio, quando ela começou com a EFERJ, alguma coisa assim, né? Agora que a gente chama realmente de Liquérgio. Antes dela acabar, ela tinha uma função que era dar títulos a algumas personalidades do mundo junino, né? E como a Liquérgio, ela tá agora voltou com esse mesmo reconhecimento. O Eduardo Madeiro, de novo, que indicou ela, recebeu junto comigo mais a professora de vocês dois, estávamos nós três, pela contribuição que nós temos. E o meu foi por eu ter trabalhado no Babado Junino, ter julgado em outras federações e a contribuição do livro, né? E aí foi a partir de então que eu comecei também a fazer podcasts falando dos festejos juninos, porque então eu só falava de carnaval, porque o público do carnaval consome muito mais as minhas coisas, né? O mundo junino não consome muito, não. Mas eu passei a falar a respeito. Então isso é um reconhecimento. Eu fico eternamente grato. Tem um pinzinho, um pin e mais um diplomazinho. Esse daqui é um livro. É a sua autoria ou tem mais autor? Sim, História e Memória da Cultura Junina foi a saída triunfal de um querido, que é o Ari Monte, que já foi vice-presidente da Festrilha, não sei se chegou a ser presidente, mas ele estava ali na diretoria, um amante dos festejos juninos. E ele já estava meio que desgostoso. Ele chegou a patrocinar um dos troféus Babado Junino, porque ele era ou é diretor comercial da Farnese, que faz sabonetes, né? E aí ele estava super desgostoso, não sei qual motivo, também não perguntei, ele já não queria mais. André Moreira, que é um jogador mais antigo do que eu, falou: Paulo, o Ari escuta muito a gente, vamos juntos fazer a cabeça dele para que antes que ele pare com tudo, né, ele invista num livro, porque você precisa de uma referência, você precisa de pesquisas. Legal. Fomos até a casa do Ari, eu e André, estamos com ele amou a ideia, e nós chamamos outras pessoas. Lógico que não éramos só nós 6, eram mais 10 pessoas. Montamos um grupo de WhatsApp. As outras 4 não produziam. Eu vou mandar minha parte. Não mandava. Só esses 6 contribuíram. A gente chegou à conclusão que se fosse num formato de um livro paradidático, a gente conseguiria entrar nas escolas, e por isso ele é um livro que, além de ter o contexto histórico, ele tem o lado todo de pesquisa, de fontes que a gente buscou. O Milton, que ela citou, nos ajudou bastante. Inclusive, essa capa maravilhosa é do Milton. Tá? Um cara assim que... Nossa Senhora. E a gente tem a parte de... Aqui a gente fala sobre as trilhas sonoras. Tá? Os nomes de todas as quadrilhas que o estado do Rio já teve. Que eu queria mostrar a parte de desenho para as crianças. Porque tem a diferença do figurino. Achei. Salão para uma criança pintar,
E tem também o outro de roça. Então é uma coisa que, para uma pessoa que quer explicar para o filho, tá tranquilo. Então, para uma pessoa que tem preguiça de ler, porque isso aqui também é uma linguagem bem mais fácil. Então, esse livro foi lançado, na época, a gente bateu o recorde no lançamento, porque o mundo junino todo foi, né? Porque todo mundo achava que ia sair no livro. Eu acho que é isso, muita gente ficou decepcionada. Não deu para citar todo mundo. Eu vou botar na praça. Então, André Moreira, ele ficou com trilha sonora, catálogo dos nomes de todas as quadrilhas que o Estado do Rio já teve. Cláudio Hillary, ele ficou responsável em citar alguns personagens de destaque no movimento junino. Eu acho que foi por causa dele que as pessoas foram. Acharam que ele ia colocar o nome. A maioria tava, mas não dá pra colocar todo mundo, né? E Mosquito Reinaldo, ele não estava no início do processo, mas quando ele chegou, passou a ser estrela. Porque o cara viveu muita coisa e tem uma memória saudável, sabe? E ele ia falando como se fosse ontem. Peraí, Mosquito, fala devagar. A gente vai, fala, sei. Depois eu vejo o erro. Tá, fala devagar, repete essa parte. E aí foi esse encontro. Bom, eu falo da mistura, né? Ou das diferenças que tem entre o carnaval e o mundo junino, e tem um romance aqui. Tá? O Irã Chagas, eu esqueci qual foi a parte dele. Irã, perdoe, amigo, se você estiver vendo, eu esqueci qual foi a sua parte. E o Ari também eu esqueci. Tá? Cada um fez uma parte. Então, assim, de alguns eu esqueci. Tá? Então, é isso. Foi feito a 6 mãos. Foi o primeiro que a gente viu. Não tinha nenhum outro. E a gente fica muito feliz com isso. E esse livro me levou a isso. E a outras coisas também que estão surgindo por aí, que a gente não pode falar antes, né? Mas assim que puder, seja bem-vindo. Sim. Voltar para contar pra gente, tá? Sim, com Gente, certeza. um maravilhoso livro. Falar sobre a nossa cultura, falar sobre o nosso trabalho. Tá aqui, gente. Vamos consumir, que é muito, muito, muito bom, tá? Infelizmente, chegamos ao fim. Olha já! Eu não falei que eu gostei que é rápido? Não deu nem tempo de eu falar que a novidade é o número 2. Então, a novidade é o número 2. Gostaria de agradecer imensamente a vocês por ter tirado um pouco do tempo de vocês para vir aqui bater esse papo com o Noto. Muito enriquecedor para a cultura. Pedir encarecidamente a vocês, respeitem os nossos jurados. Por favor, tá? Elisa, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. E esse garoto aqui, seja bem-vindo à família. Entrou agora para fazer parte da nossa família. Eu quero dizer o quão importante vocês são nesse movimento junino, que vocês continuem jogando por muitos e muitos anos. Vocês sabem que eu sou fã de vocês. Obrigada. Então, o que está acontecendo vale muito mais do que o cachê que a gente recebe. Porque isso fica aqui, fica no coração, a gente guarda, nossa. Não é assim? É sobre isso. Mas é o que eu falei, né? É o amor que a gente faz muito por amor. É o que eu falei. É isso, gente. Muito obrigada também pelo convite. Estou muito feliz em continuar falando de quadrilha junina, cultura junina, que me encanta muito. A gente que agradece. E em 2025 a temporada vai ser brilhante com a cobertura completa da Gonzagão, tá? O Portal Gonzagão vai estar aí focado em cada quadrilha. E a gente quer visitar cada uma de vocês. Então, isso aí. 25 começou e a gente está pronto. E é isso aí, gente. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, o Portal Gonzagão, e também lá no YouTube. Não esquece, deixa lá o seu sininho, tá? Curte, compartilha, comenta. A gente precisa desse apoio de todos vocês. Muito obrigado!